Abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira decisivaça, como sempre, com muitas informações pra vocês. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, o meu coração já fica... Já tô igual aquela música. O meu coração está deserto. Eu preciso de 3 pontos aqui bem perto. Tá muito brava a situação do Vasco. Eu quero nem pensar no jogo de mais tarde. Mas deixa o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações. E claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, parada é a seguinte, daqui a pouquinho, 9 horas da noite, a bola rola entre Vasco da Gama e Cuiabá no Estádio Luso Brasileiro. E tu vai fazer aquela fezinha que eu sei. Então faz lá na 1xBet. O link tá aí, ó, no primeiro comentário fixado, utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra FUTEBOLAÇO, com temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito. Vocês podem ganhar até R$ 1.200 de bônus. E de quebra, vocês ajudam aqui o meu trabalho, tá? Preciso muito que vocês cheguem junto com a gente lá na 1xBet, que eles são fundamentais aqui pro prosseguimento do nosso trabalho. Eu sei que a variedade de bet para vocês aí tem bastante, mas dá essa moral pro Diego aí, faz lá na 1xBet, beleza? Dito isso, galera, vamos às informações aí e novidades da partida de hoje. Primeiro, vamos falar aí do contexto. O Vasco hoje é o vice-lanterna, a rodada foi perfeita, todos os resultados que interessavam ao Vasco conspiraram a nosso favor. Todo mundo perdeu. Se o Vasco venceu o Cuiabá, a gente fica grandão e da Clube do Bolinha, né, no Clube dos Lascados, a gente vai, o único que vai sair com um sorriso de orelha a orelha após essa rodada, e aí vai com mais ânimo pro clássico contra o Botafogo no final da semana, tá? Já o Cuiabá tem 12 pontos no campeonato, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, confronto direto, se vence a gente, ó, dá uma boa de uma respirada com relação à zona. E aqui vai um fato curioso, o Cuiabá tem uma campanha meio esquisita. Ele tem 12 pontos no campeonato, desses 12, 10 pontos o Cuiabá buscou fora de casa. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, um dos melhores visitantes do campeonato, mas em casa, uma tragédia. Tem 2 pontos só como mandante, tá? Mas como visitante tem sido um leão e vinha de 4 jogos sem perder, mas o Botafogo na rodada anterior venceu aí o Cuiabá. Botafogo aí que tá dando tapa na cara de todo mundo e atropelando geral. Então, não achem que o jogo hoje vai ser fácil, vai ser carne assada não, tá? Um dos melhores times fora de casa, um dos piores visitantes até aqui, pelo menos, tem sido a equipe do Cuiabá. Sobre um provável time, a gente não tem acesso aos treinos, né? E aí tem muita especulação. Ele vai manter a linha de 3 do Zé Ricardo, do Barbieri. Ele, a característica dele é ser um treinador ofensivo. Jogo posicional, costuma jogar com 3 homens no meio e 3 atacantes. Então o GE veio com uma escalação que eu acredito que não vai fugir muito disso aqui não, tá? Ele vai abrir mão dos 3 zagueiros, vai jogar com Léo Jardim no gol, Puma e Piton nas laterais, Léo na zaga pelo lado esquerdo, e aí tem uma briga entre Robson e Miranda, preferência aí pelo Miranda. O Robson cumpriu suspensão na partida anterior. E aí o tripé de meio de campo, Zé Gabriel e Matheus Carvalho, brigam ali para ver quem vai ser o primeiro volante. Ele deve jogar com 2 volantes saindo, Jair e Marlon Gomes. Esse deve ser o tripé de meio de campo aí do técnico William Batista. E o trio de ataque dele, o Ryan é o mais cotado para ser o centroavante, e nas beiradas, Peck de um lado, podendo ser o Eric Marcos do outro lado. O Alex Teixeira também briga por uma posição nesse time. Uma outra possibilidade é ele jogar com 2 volantes mais de ofício, com Matheus Carvalho e Jair, podendo ser Marlon Gomes e Jair, um meio campo mais leve, com Alex Teixeira sendo um ponta de lança, e aí ele vai com o Eric Marcos, Ryan e o Peck, tá? Não deve fugir muito disso não. O Pedro Raul deve seguir no banco de reservas, tá? Já a equipe do Cuiabá, um provável time aqui, é o goleiro Walter, ele mesmo, goleiro aí, ex-equipe aí do Corinthians, baita goleiro, uma linha de 3 atrás, Marlon Alisson e Alain Pereu, ex-Palmeiras, o Marlon, se eu não me engano, jogou no Fluminense,
E aí, 5 homens no meio de campo. Fernando Sobral e Ceará como primeiro volante. 2 homens por dentro ali, Denilson e Ranieri. 2 alas aqui, Jonathan Cafu e Riquelme. E 2 atacantes, o ataque de respeito, Daverson e Wellington Silva. Aquele mesmo que jogou no Fluminense e historicamente contra o Vasco. Apronta um salseiro desgraçado. Tá? Então esse é o provável time do Cuiabá, que é comandado pelo português Antônio Oliveira, que teve o nome ventilado no Vasco no começo da temporada. Tá? Sobre Paulo Vitor. Paulo Vitor não vai jogar mais no Vasco da Gama, informação do GE. Vasco e Internacional de Porto Alegre não chegaram a um acordo e o jogador será devolvido ao Internacional. O Riquelme está recuperado da contusão, então hoje os laterais esquerdos do Vasco são Piton e Riquelme como reserva imediato, e o Julião do Sub-20 vem atuando bem, tem subido ao profissional e tem jogado ali também. Diria que a hierarquia hoje da lateral esquerda do Vasco é essa, tá? O Paulo Vitor deixa o Vasco após 15 jogos. Desses 15 jogos, 7 como titular, 8 como reserva, apenas uma assistência. Fez até bons jogos no Carioca esse ano, mas não conseguiu se firmar no Vasco da Gama, tá? Então, mesmo sendo um torcedor do Vasco, né? O pai dele, vascaíno pra caramba, um cara incrível, eu gosto muito do pai dele, já tive a oportunidade de trocar ideia com ele algumas vezes e sei o quanto eles queriam que esse projeto Paulo Vitor no Vasco desse certo, mas as partes não chegaram a um acordo e o jogador está voltando ao Inter. O Vasco queria emprestá-lo até o final do ano, né? Mas o Inter queria vender. O Vasco não quer comprar, então não chegaram a um denominador comum. Agora vamos falar de treinador. A informação é a seguinte: os 2 nomes que ficaram mais fortes aí, estrangeiro, Ramon Dias, um técnico aí 7 vezes campeão da argentino, campeão também da Libertadores, ganhou alguns títulos ali no mundo árabe, foi vice-campeão do mundo agora com o Al Hilal contra a equipe do Real Madrid, e é um nome que agrada, né? Mas não tem uma passagem ainda no futebol brasileiro, e o Vasco tem um pé atrás em trazer estrangeiros nesse momento que o Vasco não tem margem mais para errar. Então, um estrangeiro no Vasco só viria se fosse assim. Jorge Jesus é um cara que, conhece futebol brasileiro, já treinou no Flamengo um tempão aqui, então conhece os times, os elencos, a loucura da nossa logística aqui. Exemplo, tá? Não tô falando que são nomes que vão vir, não. O rapaz que acabou, o Cudê, que acabou de sair do Galo, é gringo, mas trabalha direto aqui. Diego Aguirre, já fez vários trabalhos aqui. Um cara assim, até vai, mas a tendência hoje é que o técnico do Vasco seja brasileiro. E o nome com mais força em São Januário chama-se Rogério Ceni. Tá? Essa é a informação de momento. Não está definido ainda, mas o mais provável seria o Ceni. O que pega para o Rogério Ceni? Assim como eu tenho visto discussões nos grupos de Vasco, até a galera do grupo do canal, a gente bateu um papo hoje aqui, tem uma galera com o pé atrás com o temperamento do Rogério. E o Vasco buscou informações nesse aspecto. O que agrada? Experiência em clube grande, trabalhou no Flamengo, no São Paulo, no Cruzeiro e no Fortaleza, que tem jogado Série A com frequência. É um treinador já campeão brasileiro, mesmo com uma carreira não tão longa, campeão de Copa do Nordeste, campeão cearense. Então tem uma bagagem aí em clube pesado. E o Rogério Ceni tem um detalhe que agrada a 777, que é um treinador que ele também mexe e articula questões de bastidores. Para quem não sabe, o Rogério Ceni virou ídolo do Fortaleza na passagem dele lá. Foi um cara que inclusive começou a exigir, pedir coisas de estrutura dentro do clube e ajudou em questão de centros de treinamento, logística do clube. Foi muito importante, fez esse mesmo trabalho inclusive lá no São Paulo. Porém, o relacionamento interpessoal dele não é dos melhores. E aí que fica a questão da dúvida. Vale a pena trazer o Rogério com essa situação? Tecnicamente é um baita de um treinador. E aqui eu vou dar a minha opinião, não vou me estender muito. Eu acho que essa questão de relacionamento, ela vai até a página 2. Nós acabamos de demitir um treinador que o relacionamento dele era incrível. Todo mundo amava o Barbieri no Vasco. Diretoria, coordenador técnico, diretor executivo, jogadores, funcionário. A gente na imprensa tinha um carinho grande pelo Barbieri, porque é um cara educadíssimo, muito bacana trabalhar com o Barbieri. Eu, por exemplo, gerei um carinho pessoal por ele. Mas e aí, o que adiantou? Resultado em campo, horrível. Então não adianta só ter um bom relacionamento se você não performa.
A gente precisa mais do que tudo agora é de resultado. Então essa questão vai até a página 2. E o Rogério, mesmo com esses problemas que ele teve em alguns clubes, ele entregou resultado. No São Paulo, ano passado, apesar da demissão nesse ano, um time mais ou menos ele levou para ser vice-campeão da Sul-Americana contra o Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana e pelo título da Sul-Americana foi campeão da Recopa em cima do Flamengo. É um time que tem batido muito nos brasileiros aqui. Foi semifinalista da Copa do Brasil, eliminado pelo Flamengo, que foi o campeão, né? Do outro lado foi Fluminense e Corinthians. O Corinthians avançou e perdeu o título para o Flamengo. E quase conseguiu, via brasileiro, levar o São Paulo para a Libertadores. O elenco curto, em algum momento ou outro, ele priorizava as Copas e aí faltou um gásinho na reta final para classificar para a Libertadores. O trabalho foi excelente em termos aí de desempenho. Fortaleza também. Flamengo, apesar de algumas discussões, alguns problemas aqui e acolá, bateu o campeão brasileiro também em 2020. Contou um pouco com a sorte, se o Inter mete um golzinho, era campeão. Enfim, mas foi campeão brasileiro lá no Flamengo. Então, o currículo dele é bom. E aqui entra a minha análise. Dentre as opções de treinadores brasileiros, eu não vejo um nome melhor. E eu não entendo por que o nome do Rogério Ceni tem uma rejeição tão grande assim, pelo menos nos torcedores. Essa questão do relacionamento interpessoal é um problema, mas eu acho que é algo que dá para ser contornado. Mas às vezes eu vejo a galera falando como se o Rogério fosse um Zé Ninguém. Como se ele não tivesse uma carreira, não tivesse um trabalho. E colocar o Rogério Ceni na prateleira do Barbieri é piada. O que o Barbieri ganhou no profissional? O Barbieri, eu acho um bom treinador. Teve um trabalho bacana no Red Bull Bragantino, no próprio Flamengo, um pouco mais atrás, em 2018. Mas o Rogério Ceni é campeão brasileiro. Quantos técnicos brasileiros são campeões brasileiros? São poucos. Ele tá nesse patamar já. Ele não tá aqui na primeira prateleira, mas ele também não tá aqui. Ele tá numa linha intermediária para a linha de cima. Cansei de ver, por exemplo, o Rogério Ceni voando no Fortaleza e sendo o queridinho de todos os clubes. Não à toa, o Flamengo campeoníssimo em 2019, ao demitir o Paulo Souza, foi buscar o Rogério Ceni para ser o seu treinador. Depois da... Não, foi depois da saída do Jorge Jesus. Tô confundindo as bolas aqui. 2020, acho que foi depois da saída do Jorge Jesus, o Flamengo vai lá no Fortaleza, paga a multa e traz ele aqui. Quando o Rogério sai, vem o Paulo Souza, acho que é isso. Depois vem o Renato, enfim, foi alguma coisa nesse sentido. Então, não entendo essa grita que eu vejo uma galera tendo com o nome do Rogério Ceni. Acho um bom nome e dentro das opções disponíveis nacionalmente, eu acho a melhor de longe. Óbvio que o queridinho seria o Cuca, né? Por todos, mas pelo problema particular que ele vive, cabeça, e com certeza qualquer clube que ele for contratado, e acho que nem ele nem a família querem nesse momento, mas caso acontecesse, o clube vai ser cancelado, vai dar uma confusão dos diabos, e tudo que o Vasco não precisa nesse momento é de mais turbulência e mais confusão. A própria torcida, eu acho que ela ia rachar completamente. A gente sabe que o mundo vive hoje uma outra era, nessas questões de pautas aí de minorias ou de certos problemas reverberam muito nos dias de hoje. Nem acredito que uma empresa, né, como é o caso da 777, iria de alguma forma querer ter a sua imagem da sua empresa ligada a alguns assuntos. Isso respingaria até, acredito, que nas questões de marketing aí. Enfim, assim encerra a nossa segunda edição. E ó, eu recebi um convite há meses atrás, o evento já estava programado há muito tempo, né? Vai ter a segunda edição do Prêmio Fui Clear lá, o Neymar vai ser homenageado, uma galera. Calhou do evento ser no mesmo dia, lá no Copacabana Palace, inclusive, no mesmo dia do jogo do Vasco. Então, como é um evento que já está marcado há muitos meses atrás, eu fui convidado, eu vou dar meu jeitinho de ver o jogo no celular lá. Então não sei se eu vou fazer o pós-jogo de casa, se eu vou fazer da rua, mas eu vou dar meu jeito de ver o jogo e fazer uma análise para vocês, tá? Não vai ser das melhores, né? Não vou conseguir, talvez, na profundidade que eu gostaria. Talvez no dia seguinte eu vou e dou mais um tapa, tento rever o jogo, mas um evento muito importante e que já estava marcado há muito tempo, tá bom? Até na segunda-feira, normalmente não tem jogo segunda, calhou do jogo do Vasco ser no mesmo dia do evento, tá? Então, tô dando uma satisfação para vocês aqui, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, em volta Vasco, tamo junto, valeu, fui!